Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Dentro para Fora. Eu sou Mirtes Neves e é uma alegria receber vocês. E hoje nós vamos conversar sobre processos que vivemos e como eles fortalecem a nossa fé Amém. e nos preparam para sustentar tudo aquilo que Deus tem para nossas vidas. Mas antes de chamar o nosso convidado, eu quero fazer um convite muito especial para você. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreve, deixa seu like e compartilha nos comentários de qual cidade chegou, até qual cidade chegou esse episódio. Nós amamos conhecer vocês. Hoje eu recebo aqui no estúdio Tony Granado, evangelista, radialista e apresentador do programa Boas Novas na Sara Brasil FM. Tony, é uma alegria tê-lo aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Mirtes Neves. Que alegria estar aqui de dentro para fora. Gostei desse título porque resume a verdade do qual Cristo faz quando chega, né? Ele vem transformando tudo de dentro para fora. E eu acho bacana, né, os títulos, né? Apresentador, isso e aquilo. Mas eu estou tudo isso, Mirtes, porque eu sou pregador do Evangelho, filho do Altíssimo, do nosso Criador. E esse título é o que me completa, que é levar as boas novas, de fato, às pessoas. E por onde eu passo? Não tem lugar, não tem hora, simplesmente, se Deus manda, eu estou pronto para levar as boas novas do Evangelho de Cristo. Que alegria. Alegria nossa, que incrível. Obrigado pelo convite. Muito, 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 muito incrível. Tony, Conta para nós. conta para nós. Conta para nós a sua caminhada. Qual foi aquele processo que você enfrentou que mudou a direção da sua vida? Nossa, que pergunta, né? Teve vários. Mas tem um aqui, sabe aquele que... O que realmente me marcou, Mirtes, foi quando eu conheci um pastor. Eu já caminhava, já conhecia o Evangelho, mas eu conheci um pastor chamado Marcos Roberto, pastor do Ministério Evangélico Vida Abundante. E esse homem foi um instrumento de Deus vivo na minha vida, porque ali eu comecei a entender alguns posicionamentos. Eu ouvia coisa do tipo assim: Tony, aqui você é homem, aqui você também é homem, mas aqui você se comporta como um menino. E aí a transição do menino para o homem é a maior dificuldade. Quando o menino entende que tem que assumir as responsabilidades para o qual foi chamado. Essa é a maior transição de um homem que entende a verdadeira essência da palavra homem. Não é sobre órgão genital, é sobre, de fato, aquilo que Deus te chamou para viver. É sobre você entender as responsabilidades para o qual Deus te levantou, seja onde for, principalmente como um sacerdote de um lar. Quando Deus usou o meu pastor para falar assim: Tony, como um líder da sua família, você tem muito o que crescer. Essa transição doeu, pelo simples fato de que as renúncias passaram a ser diárias, a obediência se tornou uma realidade e, é claro, fazer o que tem que ser feito e não aquilo que eu sentia à vontade. Ser homem é isso. Exatamente isso. E o que tudo isso produziu em você? Hoje, para a glória de Deus, aquele cara que uma vez lá atrás, nossa, agora vamos voltar alguns anos aí. Vamos lá. Era motivo de briga de muitos casais. Você vai entender o porquê. Os meus amigos jogavam tudo nas minhas costas, porque eu era o solteirão na época, e eles falavam que eu levava eles para os maus caminhos. Mas, na verdade, eram tudo uns sem vergonha, essa é a verdade. Até desculpa a sinceridade no falar, porque eram eles que queriam. Mas hoje, para glória de Deus, eu repito, eu sou o homem que todas as mulheres querem o marido perto.
Glória a Deus por Hoje eu isso. sou o homem que leva os meus amigos para a presença do Senhor, Glória a Deus. que mostra um posicionamento de um sacerdote dentro de um lar, que de fato se tornou uma referência para muitos homens. E eu não falo isso por vangloria. Eu falo isso por entender o papel para o qual eu fui chamado. Essa é a grande realidade. Porque muita gente vive utopias no meio cristão. E eu tenho uma frase comigo que o maior fracasso é fazer sucesso naquilo no qual Deus não te chamou para viver. Que forte isso. E, Forte. e eu vejo muito isso no meio cristão. Pessoas atrás de títulos e não de propósito, e não de chamada. Então, quando você identifica isso na sua vida, é que muda o jogo. É que muda tudo. É onde você se torna, de fato, completo, realizado. Quando eu desço de um púlpito, ou quando eu prego o evangelho na esquina de uma rua, ou quando eu oro por uma pessoa enferma e vejo Deus manifestar a cura, eu falo, meu Deus, que privilégio. Porque eu não tenho amnésia, eu sei de onde Deus me tirou. Eu sou um convertido, eu não nasci num berço cristão. E olhar para isso, eu falo que eu faço jus àquela palavra que diz que Deus usa os loucos para confundir os sábios. Exatamente. Eu sei quem eu era, eu sei o processo que eu vivo. Tony, acabou o processo, você já chegou? Não, eu creio que até o findar dos tempos, até a volta de Cristo, até o dia que Deus me permitir nessa terra, eu estarei num processo. Porque a Bíblia nos ensina que nós devemos ser aprovados. E para ser aprovado tem que passar pela prova. Então eu creio que esse tempo aqui na terra, não sei se é uma boa notícia para você que está vendo esse podcast, é tempo de prova. Ainda virá o tempo de viver sem dores, sem frustrações, sem situações que nos tiram a paz. Mas por enquanto, inclusive hoje o meu devocional foi sobre quando morremos, o que acontece? Quando morremos, o que acontece? Primeiro, nós precisamos partir de um princípio de que somos tricotômicos. Sim. Corpo. Vamos entrar nesse assunto? Vamos, perfeito. Amo. Então vamos lá, que eu fiquei doido hoje. Era 5 horas da manhã. Ai, adoro. E Deus me acordou, eu simplesmente peguei meu celular e fui desbravando. Eu falei, mas tanta gente pergunta sobre esse assunto e ninguém tem uma resposta concreta. Corpo, Alma espírito. e espírito. Quando entendemos isso, muitas coisas fazem sentido. No livro de Gênesis está bem claro. Fomos formados com o barro, pó. Jesus, Deus, o nosso Criador, soprou nas narinas o fôlego de vida. E entre o corpo e o espírito existe a alma, que é as nossas emoções, o nosso psique, é onde nós tomamos as decisões. Né? E qual que é o desafio do ser humano cristão? Doutrinar a sua alma conforme o seu espírito. Exatamente. Porque isso, se tem perfeito. algo que vem de Deus para as nossas vidas, é o espírito. Ah, mas o corpo não é o templo do Espírito Santo? Sim, mas o corpo está inclinado aos prazeres da carne. E nós precisamos, como o apóstolo Paulo diz, né, esmurrar o nosso corpo para que não venhamos cair em pecado. Né? Ou seja, é uma luta infindável. E aí, Tony morreu. O que acontece? O que acontece, Tony? Conta para nós. O corpo. Do pó viemos, para o pó voltaremos. Perfeito? Perfeito. O fôlego de vida, o espírito, volta para o Criador. Exatamente. E a alma, E a Mirtz, alma? que é o ponto que ninguém sabe dizer. Quando Jesus olha para aquele ladrão na cruz, ainda hoje estará comigo no paraíso. Sim. Apóstolo Paulo nos diz que há um tempo no qual estaremos despidos. E depois, ressurreto com um novo corpo glorificado, estaremos com as vestes novas. O que eu quis dizer aqui? Quando eu estou falando dos salvos, né? Sim.
A nossa alma vai para o paraíso junto com Cristo. E no dia do juízo final, isso é Bíblia, eu tô lendo Bíblia aqui. Se quiser, eu puxo o meu estudo aqui, a gente já. Eu quero. Ah, Vamos é? lá, Então vamos vamos lá, lá. vamos lá, Então vamos vamos lá. lá, vamos lá. Vamos lá, porque eu amo isso. Eu amo isso também. Então vamos lá. Mudando o roteiro aqui, eu gostaria de saber o que esse aprendizado ele passou, porque ele passou por muitos desafios, e a gente está aqui para saber um pouquinho desse processo, mas ele quer trazer esse estudo e eu também quero saber. Vocês também querem saber? Coloca nos comentários. Também queremos saber. Vamos lá, Tony. Vamos lá então, Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem. Do pó da terra lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser uma alma vivente. O que nós entendemos? Corpo, alma, espírito. Sim. Corpo formou o homem do pó da terra. Espírito soprou nas narinas o fôlego de vida. Alma, o homem tornou-se uma alma vivente. Ponto. Então, sobre isso estamos concretos com a verdade de que somos tricotômicos, biblicamente falando. Fechou. Né? 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. Apóstolo Paulo menciona mais uma vez: espírito, alma e corpo. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. O que eu entendo com isso? Alma e espírito não é uma coisa só. Se algo as divide, então são duas coisas distintas. Calma que já chegamos lá. O corpo é temporário. Gênesis 3:19. Tu és pó e ao pó tornarás. Acabou? Eclesiastes 12:7. E o pó volte à terra, como era. O corpo retorna à terra. O corpo é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Ou seja, o corpo tem importância espiritual? Sim. O corpo será ressuscitado no livro de João, capítulo 5, 28 e 29. Todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz. 1 Tessalonicenses 4:16. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, se nós formos a última geração, Mirtes, os mortos ressuscitarão, depois nós seremos arrebatados. Os vivos, né? Os vivos. A alma. A palavra hebraica mais comum é nesph. A palavra grega mais comum é psique. Olha só como é interessante. Que é mente, né? A alma é associada à personalidade, mente, emoções, vontade mente. E consciência. Sim. A mente. A alma ama, sente. Marcos 12:30. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma. A alma. Psique, mente. A alma sente tristeza. Mateus 26:38. Jesus declarou: a minha alma está profundamente triste até a morte. A alma deseja. Salmos 42:1-2. A minha alma tem sede de Deus, tem vontade de Deus. Ou seja, nós desejamos Deus. A alma permanece consciente após a morte. Aqui é uma dúvida crucial para o entendimento. Esse último versículo. A alma mantém-se consciente após a morte. Está em que versículo? Aqui, Apocalipse 6:9-10. Vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos. Calma que eu já vou completar. Ok. Essas almas falam, lembram, aguardam e têm consciência. É porque muitos têm dúvida que após a morte a consciência cessa. Por isso que eu perguntei para você, porque isso gera dúvidas em muita pessoa. Por isso que eu quis ressaltar esse texto. Assim, nós sabemos, mas não temos mais sentimentos, ressentimentos. Não ficamos presos mais nesse tempo. Acredito nisso. Ou seja, mas as emoções elas cessam. O que vai continuar é a lembrança. A consciência do que aconteceu. Do que aconteceu. Até porque dor, porque a palavra mesmo diz dor. Você não vai ter dor, você não vai ter esse sentir. No paraíso, realmente não, e também com o novo corpo ressurreto. Glorificado. Glorificado, ressurreto. O espírito.
da palavra hebraica, roach, e a palavra grega, pneuma. O espírito está relacionado à dimensão que se conecta diretamente com Deus. Ou seja, para o povo entender mais fácil, é o Wi-Fi que nos liga a Deus. Por que nós entendemos que quando nascemos, isso aqui é poderoso, estamos fadados à morte. Herança maldita de Adão, herança adâmica. Pecou, a morte entrou. Fomos expulsos do paraíso. Jardim do Éden. Se nós não nascermos de novo, Em Cristo Jesus. não aceitarmos Cristo como nosso Senhor, porque é instantaneamente, quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós. E aí a alma vivente se torna um espírito vivificado. Ou seja, para termos uma revelação de Deus, isso aqui é chave para quem entender isso. Precisa oxigenar a mente. Para termos uma revelação de Deus, nós precisamos nascer de novo em Cristo, nos tornarmos um espírito vivificado. Porque a revelação não vem na alma, só no espírito. Só no Espírito. Então, Incrível. isso é chave para quem quer. Mas como que você é usado por Deus? Como que você tem... Eu nasci de novo. E se você ainda não nasceu, ainda dá tempo. Acordou, respirou, ainda dá tempo. O que nós entendemos? Corpo, alma, espírito. O espírito conhece as profundezas do homem. Quando a palavra diz que Deus esquadrinha o coração, o espírito sabe tudo sobre a Mirtes. Exatamente tudo. As escolhas, o que ela sente, o que move ela, o que ela deseja, o que ela anseia, o que ela realmente quer. Ou seja, ninguém passará despercebido. Ninguém passará... vou dar um jeitinho de escapar do juízo final. Não. Porque o Espírito conhece a verdade que está dentro de nós, que muitas das vezes nem nós mesmos sabemos. Eu ia complementar exatamente isso. Nem nós sabemos a verdade, porque nós enxergamos em parte e Deus enxerga todo. Tem uma analogia muito legal, que é quando você anda na rua, você enxerga só um pedaço da rua. Quando você anda de carro, você enxerga um pouquinho mais alto. Quando Sim. você anda de ônibus, um pouquinho mais alto. E quando você anda de avião, você enxerga lá do alto. E quando Deus olha, ele enxerga mais alto ainda. Sim. É assim que ele enxerga a nossa vida. É uma analogia que eu uso para complementar essa tua fala, que eu achei Legal. incrível. Bacana. É incrível. Porque nós só enxergamos em parte. Porque muitas coisas foi nos ocultado no nosso subconsciente. Nós não temos acesso, nós recalcamos as nossas experiências, aquilo que nós vivemos. Aí o espírito vivificante, ele vai trazendo, ele vai curando, ele vai manifestando. Ai, que incrível, meu Isso é Deus. maravilhoso. Exatamente, é nessa questão de saber como as coisas são, elas vão dar condições para que a gente possa sustentar a nossa vida. Te dá o norte correto. Te dá o norte correto. Você sabe para onde vai. Exatamente isso. Das circunstâncias que você vai enfrentar. Sem conhecimento, você enfrenta de uma forma, e com conhecimento você enfrenta de outra. Nós Oséias, clássico. Meu povo perece. por falta de conhecimento. Pronto. Exatamente isso. Um pouquinho antes de entrar, nós estávamos conversando sobre decisões. Todo dia nós temos duas opções duas opções e uma escolha. É todos os dias. É para tudo. Mas aí é que tá o porquê da importância do conhecimento. O que eu sempre falo, e já voltamos aqui, E já porque voltamos. esse É um tema aspas aqui é só. maravilhoso. São aspas. O que eu sempre falo, né? Há quem não goste muito dessa minha fala, mas eu creio que Deus nos chamou para falar com maduros, né? Eu creio nisso, Tony. O cristão que não ora, o cristão que não jejua, o cristão que não lê a palavra, vai viver outra coisa. Tá perdendo tempo. Porque não entendeu nada sobre viver o evangelho de Cristo Jesus. Concordo. Sabe por que eu tô falando isso? Porque não tem como o cara tomar as decisões no qual Deus chamou ele para viver se ele não tiver conhecimento. E ficar sobre ventos de doutrinas é muito perigoso.
Ah, porque a Mirtz pregou. Ah, porque o Tony pregou, então eu acredito. Mas o que a Bíblia diz? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Essa é a pergunta que todo cristão precisa fazer quando sai de uma ministração daquelas que chorou, flutuou, viu cura, viu isso, viu aquilo. Mas você anotou os versículos que o pastor pregou? Conferiu? Você entendeu o que a palavra diz, o que aconteceu ali? E muita gente não faz isso, Mirtz. Simplesmente vai para o culto para sentir aquela emoção e segunda-feira não muda nada, porque não obteve conhecimento. Porque tudo aquilo que ouviu no culto não gravou, não estudou, não buscou tomar nota daquilo, tomar conhecimento, tirar mesmo a essência do que a palavra diz do que o pastor pregou no domingo. Isso é sabedoria. Pegar o conhecimento, destrinchar a palavra e colocar na sua vida. Isso é sabedoria. Exatamente isso. É aí que muda o jogo. E completamente, Tony, completamente. Vou um pouquinho mais além. Quanto tempo não se fala de fazer propósito? Lembra que antigamente nas igrejas a gente escutava de propósito? Hoje você vai falar de fazer um propósito de jejum, que cada igreja usa uma forma, um propósito de jejum, um propósito de não assistir TV, de se resguardar de um tempo de internet. Sabe, não se fala mais nisso hoje. Hoje a vida tá num oba-oba total e geral. Por quê, Mirtz? Por que, Tony? Você é o evangelista que vai ajudar a responder essa A pergunta. apostasia não vai vir, já está nas igrejas. Hoje está muita gente procurando show e não cultuar o Senhor. Por isso esse oba-oba. Eu não vejo mais pregadores pregando arrependimento. É tudo... Não vou generalizar. Não Vou vamos generalizar. Vou pegar mais leve aqui. Mas existem muitos pregadores que eu apelidei carinhosamente de amaciantes de carne. Isso é triste. É muito triste, Tony. Você é o centro. Você vai prosperar. Porque tudo vai dar certo. Amém. Essas são as promessas do Senhor e eu creio em cada uma delas. Mas e os deveres? Como que está a tua vida? Como que está a tua conduta cristã? E quando vem uma circunstância adversa, quando vem um luto, quando vem um desamparo, quando vem uma angústia. Bater palma para Deus, dizer que Deus é lindo e sorrir para Deus quando está tudo bem, é fácil. Mas quando vem o desafio, como a Mirtz colocou aqui, é que de fato a gente vê quem que é quem na hora do dia. A reação das pessoas no problema que mostra se verdadeiramente elas nasceram de novo. Para que isso aconteça, tem que ter uma base. E Conhecimento. a base, conhecimento. E assim, Mirtz, eu estou dizendo muito pela minha caminhada, né? E eu também defendo outra tese. Experiência não serve de doutrina. Gravem isso. Não é porque eu vivi que tem que ser a sua verdade. A sua verdade está na Bíblia. Busque saber o que a Bíblia diz a respeito do que eu estou falando. E ponto final. Porque eu não gosto quando a pessoa fala com um absolutismo na fala. Como se o que ela está falando é absoluta verdade. Se não estiver embasado na Bíblia, tomem cuidado. Isso é muito sério. Mas voltando aqui, Mirtz, que isso aqui hoje explodiu minha cabeça. E eu estou muito feliz que você está compartilhando com a gente aqui. Demais. O espírito pode adorar a Deus. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Está lá no livro de João, capítulo 4, verso 24. O espírito retorna a Deus. Eclesiastes 12, 7. O espírito volte a Deus que o deu. Simples assim. Jesus mesmo entregou o seu espírito na cruz. Lucas 23, 46. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Eu estou acelerando aqui porque eu quero chegar no ponto final. Perfeito. Que é a conclusão do que acontece quando nós morremos, segundo o estudo que eu fiz hoje. Tudo Bíblia, Mirtz. Nada de achismo aqui. Porque assim, há grandes pensamentos de grandes teólogos que concordam com o que eu falei, com o que eu estudei hoje.
Porém, a Bíblia ela não é concreta com esse assunto. Morri, vou para tal lugar e acontece tal coisa. Mas com um pouco de vontade, um pouco mais de vontade, você consegue enxergar essas verdades. Mas vamos lá. O que acontece na morte do salvo? O corpo volta ao pó. Eclesiastes 12:7 e Gênesis 3:9 que nós acabamos de ler. Do pó viemos, para o pó voltaremos. O espírito, fôlego de vida, retorna a Deus. E a alma? E a alma? Permanece consciente. Você não sofre de amnésia quando morre. Você não está preso mais sentimentalmente a essa vida. Mas você sabe tudo o que aconteceu. Aí vem um ponto aí, conjectura minha, que por saber você entende se foi salvo ou não. E aí que vem o tormento da consciência de que, para os não salvos, não tem mais tempo. Aí que vem o grito do desespero. Acabou. Fui condenado. Mesmo antes do juízo, a consciência já mostra quem foi salvo e quem não foi. A nossa vida, todo dia, ela nos leva a esse lugar. Todos os dias. Todos os dias. As circunstâncias a qual eu sou envolvida, as decisões que eu tomo, todos os dias, elas vão me levar para esse lugar. Aí, pós-morte, não tem como eu voltar. Acabou? Acabou. Então, Fechou os olhos, acabou a chance. o que eu preciso olhar é hoje, o que eu estou vivendo, como estou agindo, como eu estou, qual o meu ver, o meu pensamento, a minha mentalidade a respeito de tudo isso que eu estou vivendo. Porque muitos vão ouvir Perfeito. o que nós estamos conversando aqui e vão desconsiderar completamente. Tudo bem. Aí é uma escolha. É uma escolha. E tudo bem mesmo. E tudo bem mesmo. Quer mas dizer, tem para a outros... pessoa não tanto. É. Mas tudo bem, Pra é não- a escolha dela. Sim, nós estamos aqui para trazer essa verdade, exatamente isso. Mas para aqueles que realmente olharem e investigarem esses versículos, porque isso é uma parte, é um pedacinho do teu dia, um pedacinho das pregações, tem muita coisa hoje escrita a respeito disso, muitos podcasts, Fato. muitos comentários também. Já aproveite e seguir o Tony, eu vou deixar na descrição do vídeo. Por favor. Os arrobas dele para seguir ele, porque ele tem falado sobre isso, também a agenda dele, das pregações dele, da onde que ele vai pregar, porque é importante a gente ouvir a verdade. E Sim. ela, muitas vezes ela dói, ela nos confronta com aquilo que nós estamos vivendo. Mas vale a pena considerar, gente, vale a pena. Eu vou pedir para vocês, considerem o que nós estamos conversando hoje. Considerem profundamente. Vai pra Bíblia. Não tá acreditando? Tá achando que eu tô falando besteira? Abra a Bíblia. Eu tô falando todos os versículos que eu estudei. Todos. Não tem nenhum versículo que eu tô deixando de falar. Gente, eu tô tremenda. Eu tá uma presença de Deus aqui tremenda. E assim, por mais que a verdade doa, entenda isso, Mirtz, e você que tá acompanhando, ela sempre te liberta. É verdade. Independente do que seja. Mesmo na dor, Mesmo na dor. a verdade te liberta. Mas que verdade é essa, Tony? Cristo. Acabou. Conhecereis a Cristo e Cristo te libertará. Não, Tony, é conhecereis a verdade do evangelho de Cristo. Somente ele bateu no peito e falou: eu sou o único caminho, a verdade e a vida, ninguém chegará ao Pai senão por mim. Se existe outro Deus que marcou o tempo antes dele ou depois dele, eu largo a minha fé. Jesus Cristo é o único caminho. Então essa é a única e absoluta verdade para a salvação e vida eterna. Eu creio. Cristo Jesus. Defendo isso com a minha vida, não só com a minha fala. Tony, e a alma, para onde vai? Lucas 23:43. Hoje estarás comigo no paraíso. Jesus falou para o ladrão da sua direita. Filipenses 1:20. Para quem é salvo. Para quem é salvo. Lembra que eu te falei da consciência que atormenta? Sim. É as pessoas que sabem que no juízo final serão condenadas eternamente. Acabou. Enfim. Filipenses 1:23. Desejo partir e estar com Cristo. Aqui tá claro, ó, o desejo no coração. 2 Coríntios 5:8. Deixar o corpo e habitar com o Senhor. Tudo tá falando da alma. Apocalipse 6:9. Vi as almas dos que tinham sido mortos.
O que nós entendemos? O estado intermediário. Vai parecer loucura, vai ter gente que vai me chamar de herege. Eu tô lendo Bíblia. Acabou. Para mim é a verdade. A Bíblia ensina que existe um período entre a morte e a ressurreição. Essa é a verdade. Durante esse período, o corpo permanece na sepultura, no pó, a alma está com Cristo dos salvos. A ressurreição ainda não ocorreu, que só vai ocorrer no dia do juízo final. Paulo chama isso de estar despido. Lembra quando eu te falei? Sobre estar despido. 2 Coríntios 5, 1, 4. Paulo afirma que aguarda ser revestido do corpo glorificado. Isso mostra que o estado intermediário não é o estado final. A ressurreição dos salvos acontecerá na volta de Cristo. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O corpo será glorificado. Filipenses 3, 20 e 21. Transformará o nosso corpo de humilhação. Não terá mais. Será incorruptível. 1 Coríntios 15, 42 e 44. Semeia-se corpo corruptível. Ressuscita incorruptível. Você falando dessa parte que dorme, é incrível tudo isso, porque me trouxe à memória de um tempo atrás, eu li um livro do John Bevere, que se chama Movidos para a Eternidade. Se não me engano, esse é o nome do livro. E esse livro, ele traz uma alegoria das pessoas que morreram, que entram esperando o juízo, que elas ficam numa fila de espera. Gente, é uma alegoria tão profunda que ali me trouxe uma separação do antes e depois sobre a eternidade. De você saber que você vai viver isso e não tem escapatória. Acabou. Pro bem ou pro mal, você quem acredita, quem não acredita, quem serve outro Deus, quem serve... Todos irão passar por esse tempo. Então, assim como a morte é certa, assim vai acontecer. É isso que a gente precisa entender. Aprender exatamente isso, que independente do que eu penso, que eu ajo, como eu ajo, crente, descrente, do que quer que haja, você vai passar. Assim como a morte é certa. Assim como a morte é certa. Assim como a morte é certa. É profundo isso, né? A morte é certa. Mas ressuscitaremos com Cristo. Tá lá certo. em Colossenses 6. Agora que vocês ressuscitaram com Cristo, mirem nas coisas do alto. Mirem naquilo que é do alto. Ou seja, quando nós nascemos de novo, nós ressuscitamos com Cristo. Mas olha aqui, o corpo glorificado tá lá em 1 João 3, 2. Seremos semelhantes a ele. A ele quem? A Cristo. Jesus como modelo da ressurreição. Após ressuscitar, Lucas 24, 39. Um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Jesus falando. Ou seja, Jesus falava, andava, era reconhecido, comia, possuía corpo glorificado. Nosso corpo glorificado seguirá este modelo. Destino eterno dos salvos. E aqui eu já estou indo para a conclusão. Muitas pessoas imaginam a eternidade apenas como ir para o céu. Não é só isso. A Bíblia aponta para algo muito maior. Novos céus e nova terra. Apocalipse 21, 1. Vi novo céu e nova terra. Estou dando os endereços para você estudar mesmo em casa. Deus habitará com os homens. Apocalipse 21, 3. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Eternidade em corpos glorificados. Apocalipse 22, 5. Reinarão pelos séculos dos séculos. Conclusão bíblica. O que nós entendemos sobre o corpo? Foi criado do pó, morre e retorna à terra, será ressuscitado e glorificado. Nosso corpo será glorificado, Mirtes. Amém. Sobre a alma, é a sede da consciência, emoções e vontade. Continua existindo após a morte, permanece consciente, está com Cristo após a morte do salvo. Nós iremos com Cristo para o paraíso. E sobre o espírito, procede de Deus. É a dimensão que relaciona diretamente com Deus. Retorna para o nosso Criador.
na morte. Sobre a morte do salvo, corpo, sepultura, espírito, volta para Deus, alma, presença de Cristo. Sobre a ressurreição, o salvo receberá corpo glorificado, a corrupção dará lugar à incorruptibilidade, o homem será plenamente restaurado. Sobre a eternidade, o destino final do salvo não é permanecer eternamente sem corpo, um fantasma, não. Nós teremos um corpo glorificado, viver para sempre com Deus, em novos céus e nova terra, em estado glorificado e incorruptível. E assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4,17. Simples assim. Que devocional de 5 horas da manhã. Eu surtei, modo de falar, né? Mas a minha mente, eu falei, meu Deus. Até porque, Mirtz, claro que teve situações aqui que eu fui mais além, né? Inclusive eu dou como dica. Pega os textos bíblicos e pega os contextos, né? Sim. Né? Quando fala ali do tabernáculo, vai lá no tabernáculo de Moisés, quando Moisés fez o tabernáculo, onde é que Deus falou para Moisés? Moisés, faça exatamente como está nos céus. Perfeito. Então, no Antigo Testamento, nós temos exatamente quando Moisés estava construindo o tabernáculo, onde é que Deus faz? Faça exatamente a sombra de como está nos céus. Só que nós vamos viver esse tabernáculo posterior, quando teremos o novo céu e nova terra. Então, são pequenas situações que se vai conectando. Com Deus, cara. Com Deus. Imagine isso. Com Deus. Assim como era no paraíso. Adão andava com Deus. Religar a Deus. Sim. 2 Coríntios 5, 18, 19. A nós foi outorgado o ministério da reconciliação, aonde Deus está reconciliando consigo mesmo os seus filhos através da obra de Cristo. Ou seja, porque Deus criou todo um plano. Aí o homem foi lá, porque Deus deu a escolha para o homem, escolheu a morte. Aí ele falou, não, mas eu não vou perder meus filhos. Ele foi lá e fez... Porque assim, entenda uma coisa, Mirtz. Nenhum decreto de Deus volta atrás. Então a ira tinha que recair sobre a humanidade. Não tinha como. Pense que a ira de Deus é como se fosse nós somos o planeta Terra, pensa num meteoro 10 milhões de vezes maior que o planeta Terra, vindo para gerar um impacto com o planeta Terra. Ou seja, não ia sobrar nem pó. Nem pó. Seria extinguido. Como não deixar isso acontecer? Deus já tinha um plano. Se Deus não volta atrás do decreto, o que ele fez? Se desvaiu da sua glória. Filho, é só um do meu tamanho para suportar a minha ira. Aí ele colocou o escudo na frente do planeta Terra, que somos eu e você. E a ira de Deus recaiu sobre o nosso Salvador. E nós não fomos atingidos. O decreto foi dado, não volta atrás. E para suportar a ira de Deus, somente o próprio Deus, que é o nosso Salvador. Jesus Cristo. Simples assim. Quando você começa a entender, vai me chamar de louco, mas é isso mesmo. Eu sou louco para confundir os sábios. Eu sou louco por Jesus. Essa é a minha essência. Por isso que me chamam para vários lugares, para ministrar, para falar, porque não é sobre mim, Mirtz. O Antônio não tem nada para te oferecer aqui. O Tony, por Tony, não tem nada. Agora, Deus através do Tony, esse tem muito a oferecer. Glória a Deus por isso, Tony. Meu Deus, então, é lindo. Forte e lindo, profundo. Profundo, foi muito profundo, está sendo muito profundo. Profundo, assim... sabe quando até falta palavras para colocar, porque é tão revelador, é tão profundo, é tão presença, é tão sentimento, é tão sentir dentro de você, porque Amém. O Espírito testifica no Espírito. Sim. Então, é testificado, tudo que você falou está sendo testificado no Glória Espírito. Glória a Deus por isso. Agora eu quero entrar num ponto aqui, Mirtz. Eu sei que eu tô detonando tua pauta, mas eu creio que é a vontade do Senhor. É isso, é sobre isso. É encontros dos céus que na agenda dele e do formato dele. Perfeito. Eu amo isso. Eu nunca falei dessa forma pra ninguém.
pela primeira vez eu estudei isso dessa forma. Pela primeira vez eu tô falando isso publicamente. Glória a Deus Aconteceu por isso. hoje, 5 horas da manhã, eu já tô aqui te contando. Glória a Deus por Ou isso. seja, isso é vontade do Senhor. Amém. Não é minha vontade. Eu quero trazer um ponto muito crucial. Que eu vejo umas teologias por aí. E eu já falo desse jeito mesmo. Não tô sendo liviano, não. Essa é a verdade do que eu penso a respeito. Uma vez salvo, sempre salvo. O pecado já foi resolvido. São verdades que tem algumas pegadinhas aí que precisa ser revista. Uma vez salvo, sempre salvo. Acredito nisso. Uma vez, só que eu mudaria um pouco a fala. Uma vez salvo, sempre salvo. Então a pessoa continuou pecando, decidiu deliberadamente pecar e por isso ela continua salva? Nunca foi salvo. Entendeu? Quem continua pecando deliberadamente, entenda. Se o pecado não dói, você não nasceu de novo. Porque o Espírito Santo não está dentro de você. Agora, se pecou, pesou a consciência, opa, esse nasceu de novo. O Espírito Santo falou, filho, você não é mais esse. E muitos usam a teologia, a própria Bíblia, para continuar pecando. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Perfeito. E por que você não manifesta essa graça? Continua no pecado. Que superabundou essa graça que você está falando. Tá entendendo como as pessoas nas próprias falas se contradizem, Mirtz? Mas acontece exatamente isso, porque o que acontece? É jogado esse versículo e o outro não tem condições teológicas para rebater. Nós vamos Por voltar. falta de conhecimento. Vamos voltar à falta de conhecimento. Meu povo perece por quê? Por falta de conhecimento. E não é mais desculpa hoje, Tony. Por favor, hoje não é mais desculpa. Como que eu vou chegar? Então eu fico 5 horas no celular, 3 horas no celular, 2 horas no celular, escutando rios, vendo, e não entro no YouTube para ver tanta. Você não pagar nada. E hoje tá tão fácil ler Bíblia. Tá tão fácil. Toda hora tem alguém lendo Bíblia numa live. Tem Bíblia falada, Bíblia cantada, Bíblia dançada, Bíblia de vídeo, Bíblia pra surdo, pra mudo, pra cego, pra tudo. Pra tudo. Todo mundo tem acesso à Bíblia hoje. Então, assim... Igrejas têm discipulados, têm cursos de graça. Só não lê Bíblia, não estuda a Bíblia quem não quer. Ponto. É desculpas. Desculpas. E Nós principalmente no Brasil. Eu brinco que nós somos cristãos Nutella. Se você viveu uma ditadura que persegue o cristão, você vai entender o que eu tô falando. Enfim, nem quero entrar nesse mérito. Mas vamos lá, ó. Pensa comigo, Mirtz. Vamos lá. Eu tenho uma pergunta antes de você continuar a entrar. Posso? Faz, por favor. Salomão, uma dúvida. Sabe que sempre eu pensei, uns dizem que Salomão foi salvo, outros dizem que Salomão... Tudo bem, nós estamos vivendo que na época era tempo da lei, mas depois Jesus desceu, pegou a chave da morte, todas aquelas coisas, né, que a gente já estudou para quem estudou um pouquinho mais. Mas a teu ver, Salomão foi salvo ou não foi salvo? Com certeza. Salvo? Com certeza salvo. Então me explique por quê. Pela misericórdia do Senhor, e eu creio que todos os heróis da fé foram salvos. Ok. Todos. Até porque, mesmo com tantos erros, ele nunca deixou... Tá lá no livro de Lamentações. É só você ler. Lá tá o arrependimento de Salomão, antes de morrer. Respondido tua pergunta. Se você quiser, outra hora a gente entra mais a fundo nisso. Perfeito. Eu quero entrar nisso aqui, Mirtz, porque isso aqui muda o jogo. Principalmente dessas falas. Uma vez salvo, sempre salvo. Não tenho mais problema com o pecado. Cuidado. Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. 17. E os sinais os acompanharão. Expulsarão demônios, curarão enfermos. Mas eu creio que Jesus resumiu ali os sinais. Você já vai entender onde eu quero chegar. Romanos 6. A quem nos submetemos em obediência se torna o nosso Senhor. Se do pecado, o pecado no qual o salário é a morte. Se nos tornamos obedientes a Cristo, escravos de Cristo, vida eterna, graça. A qual Senhor você tem servido?
Não tem como servir dois senhores. Se eu estou debaixo do senhorio do pecado, o salário é um só. A morte. Ou se eu estou debaixo do senhorio de Cristo. A graça. Então o pecado tem que ser um acidente, não algo normal. Não algo deliberado. Ponto. Não doeu, cuidado. E se tornou parte. Rebobina a fita, fala, opa, tem algo de errado. Eu aceitei o pecado como normal. Não pode. Mas voltando para a linha de raciocínio. Eu não sou nada por meu mérito. Entenda isso. Eu não faço para ser alguma coisa no reino de Deus. Eu sou porque ele fez e consumou na cruz. Então, porque ele fez, hoje eu sou, por entender quem eu sou, eu passo a fazer. Estou falando de identidade, Mirtz. Identidade do salvo. Identidade do que foi alcançado por Cristo. Não tem como eu levantar a bandeira cristão e viver uma vida deliberada de pecado. Tá pegando? Perfeito. Perfeito. Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo. Mas tá, que crença é essa? Que fé é essa? Falada ou vivida? Isso dá um corte. Que fé é essa? Eu declaro então sou? Ou eu vivo e mostro que realmente eu sou? Então, as obras não compram a salvação, mas apontam para os salvos. Isso é muito forte, Mirtz. Fortíssimo. Isso é profundo. Aí nós entendemos que uma vez salvo, sempre salvo, com ressalvas. De verdade. Porque o salvo entendeu a nova identidade, Pronto. a nova conduta. A ressalva é, se eu caminhar no caminho em Cristo, salvo. Acabou. Agora, salvo, sempre salvo, declarando Cuidado. isso, e a pessoa continuando pecando intencionalmente, com intenção, e não doer, como você falou. Porque a dor vai fazer parte. Crescer dói. A dor faz parte do processo. Fisicamente, inclusive. Exato. Fisicamente. Crescer dói. A criança, quando ela cresce, ela sente dor nas pernas, nos ossos. Só que assim, uns amadurecem mais rápido e outros não tão rápido assim. O que você considera isso quando você fala que uma pessoa amadurece mais rápido e a outra não? Você acredita que são as vivências? Conjecturando aqui, o que você acredita? Simples. O exemplo prático. O irmãozinho tá 20 anos na igreja e continua só esquentando cadeira. E chega um hoje, tem um ano. Um mês tá pregando, tá na frente do ministério, tá fazendo, tá acontecendo. Acreditou e viveu. O que eu entendo com isso? Não é sobre tempo, é sobre entrega. Que incrível isso. Simples assim. Perfeito. Tempo para Deus é algo solucionado, porque ele vive na eternidade. Nós vivemos no Cronos e ele vive no Kairos, é um outro tempo. Eterno. Um dia, 1000 anos. Só que para nós também, ele diz que para nós, ele pode mudar a nossa história em 1 segundo. Ponto. Eu creio no processo, Mirtz. Eu creio no processo. Inclusive, e por que tantos fogem do processo? Inclusive, tem uma... vou te responder agora. Por favor. Tem muita gente, Mirtz, que troca o confronto do processo, que te leva ao propósito, pelo conforto de uma proposta. Que forte isso, Tony. E é uma verdade nua e crua. Simplesmente não quero o que Deus tem para mim, eu quero o que o mundo me oferece. Porque o caminho do mundo é largo e a porta da salvação é estreita. São renúncias diárias. Todos os dias, 2 opções, uma escolha. João 14:21. Quem verdadeiramente ama a Cristo e a Deus é os que obedecem. Tá lá. Aqueles que têm os meus mandamentos e os obedecem, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu, Jesus, também o amarei e me revelarei a ele. Ou seja, eu quero provar meu amor a Deus
obedeça. Eu quero provar meu amor a Jesus, obedeça. Eu quero ter uma revelação de Cristo na minha vida, obedeça. A vida de um cristão se resume a se submeter ao processo no qual foi chamado para viver. Deus te chamou, Mirtz. Amém. E uma pergunta que eu deixo para todos que estão assistindo. Ei, para quantas pessoas você pregou o evangelho esta semana? Tony, mas eu não sou pregador. Eu não sou evangelista, eu não sou pastor, eu não sou profeta, eu não sou apóstolo, não sou mestre. Como que eu vou pregar o evangelho? A palavra diz, prega o evangelho em tempo e fora de tempo. Se preciso, fale. A sua vida A sua conduta. tem mostrado o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus? Mirtz, vivemos uma geração. E eu creio, agora a crença minha aqui, que somos a última geração. Não passaremos de 2100. Eu creio que de 0 a 100 é a última geração. Nós estamos no 6º milênio, né? 2026. Não creio que passaremos de 2100. Isso é uma conjectura minha, porque os sinais nunca foram tão evidentes. E não quero entrar nesse mérito aqui. Sim. Tem muita coisa acontecendo. Muito. Muito. Enquanto o povo está distraído com a Copa, estão assim acelerando as profecias de uma maneira que você vai ver quando acabar a Copa. Ainda bem que está registrado isso aqui. Vocês vão ver o que vai acontecer. Muitas coisas. Mas enfim, não precisa ser profeta não para enxergar as coisas, tá? Não tô profetizando. Só tirar os olhos da copa e dar uma olhadinha para fora o que tá acontecendo. Ponto. Esses tempos até pensei, vamos chamar de louco, pode me chamar. Até em começar a estocar de fato comida, mantimentos, essas coisas. Só para você ter uma ideia o quão sério está a situação do mundo, do planeta. Tudo está apontando para uma só liderança, para uma só moeda, para a falsa paz. Eu creio que estamos entrando no tempo de 3 anos e meio da falsa paz. Aí, crenças minhas. Para a Agenda 2030 é mais ou menos isso, são 3 anos e meio, né? Crença minha. E de muitos, que eu creio eu, em nome de Jesus. Mirtz, não existe viver o evangelho sem renúncia, sem arrependimento, sem obediência. E eu sou prova disso. Eu só comecei a conhecer um pouco mais, e eu creio que é a pontinha do iceberg ainda, da verdade do evangelho de Cristo, quando eu me submeti. Aí as pessoas falam, submeteu a quem? A Cristo? Com certeza. Mas também a líderes que Deus me levantou na minha vida. Tem gente que não consegue submeter uma liderança. Importante você falar sobre isso, Tony. Discipulado muda vidas. Muda a vida completamente. Eu sei, porque eu sou resultado de uma vida de obediência ao pastor Marcos Roberto, homem de Deus, instrumento vivo nas mãos do Senhor. Hoje, por direção de Deus, eu estou em outro ministério, mais 5 anos. Ele foi fundamental, uma peça fundamental de Deus na minha vida. Glória a Deus por isso. Coisas de eu não querer casar. Não tenho vergonha de falar, não. Minha esposa sabe disso, ela estava junto. Por covardia, porque o menino estava sentindo dores na hora de crescer e virar homem. Ele olhar para mim e falar, ei, esse assunto entre nós já está encerrado, você só volta aqui casado. Que forte isso. Nesse nível. Esse era o nível do qual o meu pastor lidava comigo. Inclusive eu honro a vida dele, pastor Marcos Roberto, eu amo sua vida. Há pessoas que falam o contrário, mas eu amo o Senhor. Eu vou mostrar isso para ele. O que eu tô querendo dizer, Mirtz? É muito oba-oba e poucas verdades sendo pregadas nos púlpitos de hoje em dia. Não estou generalizando. Eu creio que haverá um avivamento, eu creio na igreja primitiva, eu creio na verdade do evangelho, na essência, alcançando as vidas. Eu também creio muito nisso, Tony. Muito, 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 muito. Mas muitos ficarão de fora. Muitos estão ficando pelo caminho, não estão entendendo isso. Essas
teorias aí, essas situações. Eu não creio em teorias de conspiração, mas eu creio que há verdade em tudo o que estão falando sobre agora essa onda de ETs, que na verdade são demônios. Tá lá, com a aparência de rã, tá na Bíblia. Que haverá um tempo que virá demônios com a aparência de rã, esses ETs que eles estão falando hoje, que farão, Mirtes, farão prodígios, milagres e maravilhas. E muitos de dentro da igreja, caminhando, ouvindo a verdade, cairão nessas falsas doutrinas, nesses falsos profetas. Então, assim, quando o apóstolo Paulo fala, né, aquele que está de pé, cuide para que não caia, isso é muito real. Glória a Deus por aqueles que estão falando a verdade, porque tem muitos se levantando e falando a verdade, trazendo essa verdade, revelando essa verdade. Tony, nós estamos caminhando para o final. Tem mais 2 momentos que eu quero, já que é minha pauta, mas eu acho que valeu muito a pena. E Glória fica a o Deus. convite para você voltar e contar um pouquinho da tua história, do teu Meu testemunho. Deus, eu falo demais. Não, você não fala demais, foi incrível, porque é necessário. Como você mesmo falou, foi algo que Deus revelou hoje e foi incrível. Eu Amém. simplesmente estou aqui. Glória a Estamos Jesus. daqueles como que sonham com essas verdades e Glória a Jesus. elas vêm construindo caminhos daquilo que a gente já tem conhecimento, vem colocando as chaves certinhas no seu lugar. Amém. Então, muito obrigada por isso. Antes de a gente finalizar, eu quero te pedir para você falar para os nossos ouvintes que estão Claro. nos ouvindo, uma palavra para eles, e depois eu quero um bate-bola com você rapidinho. Esse eu não vou abrir mão. Amém. Então você tem uns minutinhos para dar esse abraço para as pessoas, levar uma palavra de amor, de aconchego para eles, e depois o bate-bola. O único caminho, a verdade e a vida é somente Jesus. Se algum dia alguém te mostrar um novo caminho, cuidado. Antes de tomar a decisão de perseguir esse novo caminho, pare, analise, meça as consequências, porque pode ser que terá consequências eternas para a sua vida. Jesus Cristo é a chave para tudo. Esse nome tem poder, esse nome cura, esse nome liberta, esse nome muda histórias. Se você quer reescrever a sua história, passe a viver a colheita e semeadura. De que forma, Tony? Semeando coisas boas que Cristo nos ensinou. Siga o exemplo, siga a Cristo e mude a sua história, porque a colheita vai chegar. Esse é o meu recado para você que está vendo esse podcast. Glória a Deus, Tony. Pronto para o bate-bola? Opa! Então vamos lá. Um versículo que é rema para a sua vida. João 14:21. Aqueles que têm os meus mandamentos e os obedecem, este é o que me ama. E aqueles que me amam serão amados pelo meu Pai, e eu, Jesus, me revelarei a ele. Amém. Uma palavra que resume a sua jornada. Força. Um personagem bíblico que inspira você. Pedrão. Pregador. Sanguíneo. O processo mais difícil que você viveu. Virar homem. Vou voltar aqui uma hora para contar mais detalhes sobre isso. Com certeza. O maior aprendizado da sua caminhada. Só cresce quem se submete em obediência. Algo que você precisou construir em você. Perseverança. Um conselho para quem está esperando. Não desista, porque a colheita vai chegar. Amém. Um conselho para quem está cansado. Busque no Senhor renovar suas forças, porque somente Ele pode renovar suas forças. Amém. Um conselho para quem está recomeçando hoje, que decidiu com essa conversa recomeçar. Meus parabéns. Essa é a maior escolha da sua vida. Recomece. Complete a frase. Valeu a pena não desistir, por quê? Valeu a pena não desistir do meu casamento, da minha história, de tudo que eu vivo. Porque se eu tivesse desistido, eu não conheceria a glória do Senhor na minha vida.
Glória a Deus por isso, Tony. Tony, muito obrigado pela tua presença, pela tua Obrigado, verdade, pela Meires. tua ousadia, por essa palavra incrível. Eu estou assim, como aqueles que sonham, como que eu falei mesmo, eu amei essa palavra. Muito Amém. obrigada por compartilhar aqui conosco, o primeiro local, então fico lisonjeada, meu irmão. Mirtz, obrigado pelo convite, que Deus continue lhe usando, Amém. que esse podcast, entre outros projetos que virão para a sua vida, não precisa Amém. ser profeta para enxergar isso, seja de fato um instrumento vivo nas mãos do Senhor. Que você, aonde passar, Amém. nunca esqueça que é sobre Ele. Amém, eu creio. Porque uma coisa eu entendi, quem esquece da onde veio, não sabe para onde vai. Então continue firme no foco e no centro da vontade de Deus. Mas até na finalização me deixa uma palavra incrível que a gente, meu Deus, eu quero Amém. mais, não sei se vocês sentiram aí, a gente quer mais, quer Glória a mais. Jesus. Muito bom, Tony, olha, não tenho palavras mais para falar de tão maravilhoso que foi, muito obrigada. Amém. E para você que ficou conosco, e essa palavra impactou você, esse podcast impactou, compartilha com as suas amigas, com seus amigos, encaminhe para eles, para que eles também sejam edificados. E eu quero deixar uma palavra para você. Josué 1:9. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e Amém. corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Aleluia. Independente da situação que você está vivendo, o Senhor é contigo. Creia nisso. Muitas vezes vêm as circunstâncias, adversidades para desanimar. Não desanime, continue. O Senhor é contigo. Seja forte e corajoso. Um abraço no teu coração e eu te vejo no próximo episódio.